Agora eu gostaria que você abrisse a palavra no livro de 1 Pedro. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 9. Promessas que nos motivam a ser uma igreja missionária. Promessas que nos motivam a ser uma igreja missionária. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 1 ao verso de número 9. Promessas que nos motivam a ser uma igreja missionária. Eu vou estar lendo o verso que vocês mesmos assentados possam acompanhar a leitura bíblica. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional, soube que vocês têm o costume de usar essa versão aqui. Na igreja que eu era pastor também, mas como normalmente não é assim, eu trouxe até outra Bíblia, mas já me deram um toque aqui, eu destroquei, eu fiz arruma a NVI aí que eu prego na NVI. Eu vou estar lendo o texto que vocês possam acompanhar. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito e para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Peço que o Senhor possa me usar como expositor dela e que teu Espírito aplique ela ao coração da igreja e que eu seja apenas um vaso, imperfeito como sou, mas que a excelência do tesouro possa ser claramente mostrada nessa noite e a tua igreja possa ser edificada. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao estudar a história da igreja, eu gosto muito de história, tive a oportunidade de lecionar um tempo sobre a história da igreja, e ao olhar para a história da igreja eu fico impressionado como o cristianismo teve um crescimento vertiginoso, tanto quantitativamente quanto geograficamente, nos primeiros anos de sua existência. A gente começa a ver isso no próprio relato de Lucas, no livro de Atos. A promessa de que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra é a macroestrutura sobre a qual o livro de Lucas se desenrola. Não sei se vocês percebem, mas Lucas vai mostrando como eles foram testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e eles tentando alcançar o que para eles eram os confins da terra. Ou seja, a igreja começa a crescer de uma maneira vertiginosa, quantitativamente e geograficamente nos primeiros anos de sua existência. Mas isso também continua após o relato bíblico. Quando a gente estuda a história da igreja propriamente dita, a gente vai ver que a igreja continua a crescer vertiginosamente no segundo e no terceiro século. Um dos pais da igreja, Tertuliano, comenta esse período, e o que torna esse período ainda mais instigante é saber que a igreja cresceu a despeito de uma grande oposição externa. Em nenhum momento da história do cristianismo, o cristianismo foi tão externamente contrário, houve uma oposição externa tão grande como nos primeiros anos da era cristã.
É interessante que o próprio Tertuliano tem uma frase muito famosa que diz que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Tertuliano dizia: quanto mais matavam, quanto mais perseguiam, quanto mais açoitavam, a igreja crescia, a igreja crescia, a igreja crescia. Mas outra coisa é muito interessante, Tertuliano afirma em um livro seu chamado Apologia 37, ele diz o seguinte: nós somos um grupo novo, mas já penetramos em todas as áreas da vida imperial. Nas cidades, ilhas, vilas, mercados, até mesmo no campo, nas tribos, no palácio, no senado, no tribunal. Somente deixamos para vocês os seus templos. Tertuliano mostrou como a igreja ela foi crescendo e como foi tomando lugar nas várias questões normais do Império Romano. Os cristãos estavam na força armada, estavam no tribunal, estavam no senado, estavam na política, estavam no campo, estavam plantando, colhendo, estavam comercializando. Era um crescimento natural, que é uma outra coisa que é extremamente interessante notar. O cristianismo cresce vertiginosamente nos primeiros séculos, não por ter especialistas em missões, que eram designados para fazer isso crescer. O reverendo Alderi diz que o cristianismo crescia espontaneamente, através do testemunho de cristãos anônimos, que no seu dia a dia compartilhavam informalmente a fé com seus parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e colegas de trabalho. A igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E então, pensando nisso tudo, uma pergunta me surge à mente: o que motivava aquela igreja a ser uma igreja missionária? O que motivava a igreja primitiva a ser uma igreja missionária? O que motivava a igreja perseguida a ser uma igreja missionária? Eu gostaria de pensar em uma das respostas bíblicas pelas quais nós podemos entender o que impulsionava aqueles irmãos. Eu gostaria de pensar em algumas promessas, e eu gostaria de pensar nelas à luz do texto de 1 Pedro. Por que eu escolhi 1 Pedro? Primeiramente, porque eu entendo que o público original da carta de 1 Pedro se encaixa muito na descrição que eu estou dando aqui. O verso de número 1 começa com Pedro dizendo que escreve essa carta aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Isso são cidades da conhecida Ásia proconsular, ou Ásia Menor hoje em dia. São cidades não judaicas, são cidades fora da Palestina. Então a ideia que nós temos aqui é que esses irmãos, eles tinham sido dispersos na conhecida diáspora. A maioria eram judeus convertidos, mas o fato é que eles não estavam na sua terra natal, eles não estavam perto dos seus familiares, eles tinham sido expulsos, muitos deles não podiam comprar, vender, muitos deles não podiam ter posses aqui, porque o Estado roubava, muitos deles não podiam fazer nada, porque eles estavam perseguidos e tinham sido expulsos das suas terras natais. Esse é um claro retrato da igreja primitiva. Uma igreja que sofreu por sua fé, mas uma igreja que crescia a despeito do sofrimento. Mas é interessante que o apóstolo Pedro chama esses irmãos de eleitos de Deus e peregrinos dispersos. William Barclay, um comentarista bíblico, diz que todo cristão vai conviver com a tensão de ser um eleito de Deus, mas um peregrino disperso. Todo cristão tem essa filiação com Deus. Nós somos adotados em Cristo, nós somos eleitos pelo Pai, mas nós ainda estamos em terra estranha. Nós ainda estamos em um mundo que jaz no maligno. Nós ainda estamos, queridos, em um mundo que é oposto a nós em tudo. Nós somos eleitos, mas nós somos peregrinos. Todos nós somos eleitos de Deus, mas somos peregrinos em terra estranha, peregrinos em terra muitas vezes hostil à nossa fé, peregrinos em meio a uma terra que parece que quer nos tragar. Como peregrinos eleitos, e como eleitos e peregrinos, nós temos um grande desafio a viver aqui.
E aí Pedro exalta primeiramente no verso 2 a Trindade, através do ato de que o Pai elegeu, o Espírito santificou e o Filho redimiu. Essa característica trinitária da fé bíblica é extremamente clara no Novo Testamento. Normalmente as saudações apostólicas são trinitárias. E o texto diz primeiramente que eles foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, um texto muitas vezes forçado para tentar dizer outra coisa, mas é óbvio que é pelo pré-conhecimento, porque ele sabe de todas as coisas, mas o pré-conhecimento não é a base, mas por ele decretar todas as coisas, ele conhece todas as coisas, então é baseado no seu conhecimento. O Espírito santificou e Cristo, através da obediência ativa e passiva, cumprir a lei e padecer o pecado, que era o fruto da desobediência humana, ele pode então louvar a Deus. Do verso 3 ao verso 9, que é onde eu vou me focar, é uma doxologia, uma adoração a Deus, ao Deus triuno, ao Deus que nos dá promessas que nos inspiram a ser uma igreja missionária. Mas antes de passar a detalhar tais promessas, eu gostaria de inicialmente dizer a base pela qual essas promessas existem. E por que nós podemos fazer missão? Por que nós podemos ser uma igreja missionária? Porque eu e você podemos estar aqui. Pedro diz no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Só podemos ser uma igreja missionária e só podemos ter promessas que nos inspiram a ser uma igreja missionária por duas razões bem claras, de acordo com o verso número 3. Primeiramente, porque o Pai foi misericordioso. Se Deus não fosse misericordioso, se Deus não fosse rico em misericórdia, grande em misericórdia, não nos restaria escapatória nenhuma. E Deus não foi simplesmente misericordioso no ato de nos salvar, mas Ele continua sendo misericordioso a cada dia da nossa existência. Porque se Deus não fosse misericordioso, eu não estaria aqui pregando, você não estaria aqui o adorando, e nós não poderíamos ter relação nenhuma com Ele. Só podemos ser uma igreja missionária porque Deus teve misericórdia de nós. Porque Deus olhou e nós não sabemos o porquê que Ele olhou para nós, mas sabemos que Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. Ele teve misericórdia. Mas a segunda base pelo qual essas promessas existem, além da misericórdia do Pai, é o fato de que a obra de Cristo nos regenerou. A obra de Cristo é o meio pelo qual nós temos a regeneração, a nova vida. O texto diz, queridos, que Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Só podemos ser uma igreja missionária, porque o Cristo de Deus não apenas morreu a nossa morte, mas viveu a nossa vida. Ele cumpre ativamente a lei e Ele padece o pecado que nos era próprio, Ele leva consigo na cruz. Podemos ser uma igreja missionária, porque Deus olhou para a gente com misericórdia, e porque o Filho nos redimiu, vencendo a morte ao terceiro dia, e estando vivo Ele pelos séculos dos séculos, até o dia que Ele voltará em glória e majestade para nos buscar. Queridos, essa é a base pelo qual nós somos igreja. Só somos igrejas porque o Pai é misericordioso e porque o Filho nos redimiu. Paulo então passa a falar de algumas promessas que, no meu entendimento, eram os impulsionadores daquela igreja dispersa e perseguida ser uma igreja missionária. A primeira então promessa que eu vejo relatada no texto é que a igreja tem a promessa de uma herança em meio ao caos. De uma herança em meio ao caos. O verso 4 diz assim: Ele nos, através da ressurreição de Cristo dentre os mortos, Ele nos regenerou para uma viva esperança e para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Primeira promessa que aqueles cristãos perseguidos tinham era de uma herança. E, gente, os leitores originais, ao lerem isso, devem ter enchido os seus corações de júbilo, porque eles não tinham nada. Eles não podiam ter propriedade nenhuma.
Se você estuda a história da igreja, você vai ver que aos cristãos eram proibido comercializar, comprar, vender, ter propriedade privada. Eles eram privados tudo que essa terra pode dar. E Pedro diz, mas vocês têm uma herança maior do que qualquer coisa que essa terra pode dar. Interessante que para um judeu, a grande imagem que eles tinham de herança era Canaã. A terra prometida. Essa ideia da terra como herança é muito forte no Antigo Testamento. Mas como nós sabemos, o autor aos Hebreus é claro em afirmar isso, Canaã era uma sombra e uma herança muito maior. E é interessante que Pedro qualifica essa herança. Estudando o texto com um pouco mais de cuidado, eu me deparei com um comentarista bíblico que falou algo muito interessante. Ele disse assim, olha, a herança que nós temos, a herança que nos é reservada, ela é tão grandiosa que ela só pode ser explicada por uma via de negação. É algo tão grandioso que Pedro só conseguia dizer o que ela não é. Algo é tão difícil de ser descrito que Pedro só consegue dizer o que ela não é. Por isso que as 3 características começam com um prefixo grego de negação. Não é tal coisa. E a primeira marca dessa herança é que essa herança, queridos, ela jamais poderá perecer. A revista atualizada fala incorruptível. Essa herança é o oposto do que nós somos. Nós somos corruptíveis, nós perecemos. Eu não sei se você percebe-se a cada dia perecendo, mas é bem comum, né? Antigamente eu pregava e não tinha tanta dor. Eu tenho uma dor aqui que de vez em quando ela vem como ela está vindo agora, por exemplo. Eu não tinha isso antes. Meu cabelo não caía tanto, está caindo muito. Minha esposa queria até que eu tentasse dar um jeito. Seres corruptíveis, o pecado faz com que tudo pereça, tudo está perecendo em desordem, mas a nossa herança ela é incorruptível, a nossa herança ela é imperecível, a nossa herança não pode perecer, na nossa herança não existe deteriorização, da nossa herança não está em processo de perda contínua, a nossa herança ela é incorruptível. Mas Pedro continua, ele diz, essa nossa herança ela é imaculável. Não existe mácula nela. E algo interessante, porque nós somos seres maculados pelo pecado. Tudo que nós fazemos na presente existência é maculado pelo pecado. Mas a Bíblia deixa claro que na presença de Deus o pecado não pode habitar. E a nossa herança, ela é santa. Ela é imaculável. Ela é perfeita. E Pedro continua dizendo que essa herança jamais poderá perder o seu valor. Bonito termo da revista atualizada, imarcessível. Termo que muitas vezes a gente lê e não entende, mas a ideia do termo grego é que é inalterável. E a outra coisa interessante, gente, tudo no nosso tempo se altera. Você tem um bem, né? Meu pai trabalha com carro, e se você sai de uma empresa, você comprou o carro é 0, você colocou ele na rua, ele vai 30% menos. A nossa herança, ela não perde o seu valor. A nossa herança é inalterável. A nossa herança, ela é perfeita. E diz o texto que ela está guardada nos céus para vocês. E eu fico pensando nos cristãos perseguidos e peregrinos, eleitos e peregrinos, sem poder ter nada nesse mundo, sofrendo sobre a égide do império, pagando com sangue o valor da sua fé, ouvirem Pedro dizer, vocês têm uma herança, e ela é muito maior do que o mundo pode vos dar, porque ela é incorruptível, imaculada, e ela é inalterável, ela não perde o seu valor. Gostaria de aplicar esse primeiro ponto, algumas realidades missionárias. Primeiro, eu quero e tenho plena convicção de que ao fazer missões, a igreja primitiva tinha os seus olhos fixos no porvir. Eles tinham os seus olhos fixos na herança. Eles tinham seus olhos fixos no fato de que esse mundo é temporal, de que nós somos peregrinos, que nós pertencemos a uma pátria maior, nós pertencemos a uma pátria celeste. Eles colocavam a âncora de sua alma, não em coisas temporais, mas numa herança eterna. É interessante, queridos, que os peregrinos nunca devem esquecer que são peregrinos.
Uma igreja, ela é missionária quando ela entende que ela é uma igreja peregrina. Que ela entende que tudo isso aqui vai ficar. Tudo isso vai ficar. Mas nós podemos trabalhar em prol daquilo que é eterno. Sempre me lembro de uma famosa frase do escritor inglês C.S. Lewis. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. E quantas vezes nós, enquanto igreja, nos envolvemos em coisas que são eternamente inúteis. Que essa igreja possa colocar os seus olhos na herança que lhes é prometida pela palavra do Senhor. E que isso motive vocês a serem uma igreja missionária. William Barclay traz um comentário sobre, uma ilustração sobre isso muito interessante. Ele lembra que todo judeu, quando era disperso na antiga aliança, por motivos de exílio, de outras coisas mais, eles construíam as suas casas voltadas para Jerusalém, eles construíam suas sinagogas voltadas para Jerusalém, eles podiam estar aonde forem, mas o centro da fé deles era Jerusalém. Não importa aonde Deus nos colocar, não importa aonde você trabalha, não importa aonde você estuda, não importa se é no Brasil, na Romênia ou nos confins da terra, mas você precisa ter os seus olhos fixos na herança que o Senhor tem reservado para você. E isso vai motivar você a ter uma vida missionária. Segunda promessa que o texto traz, além dessa promessa da herança em meio ao caos, é uma promessa de segurança em meio às adversidades. O verso continua, o capítulo continua no verso 5. Que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até a salvação prestes a ser revelada no último dia. É interessante que você pode estar pensando, pastor, tá bom, eu creio que o futuro é grandioso, mas e o aqui e agora? Né? Você pode estar pensando, tá bom, eu sei que lá será ótimo, mas e agora, pastor? Como eu vou fazer missão? Será que eu tenho que sair? Como é que eu vou deixar a família, pais, amigos, uma igreja querida? Eu sei que o futuro é grandioso, mas e o agora? Aí Pedro diz, agora vocês são protegidos pelo poder de Deus. Pela fé, diz o texto, nós somos protegidos, guardados pelo poder de Deus. Deus não é um Deus que decreta todas as coisas e está ausente de todas as coisas. Deus é um Deus que decreta todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus é o Deus que manda a igreja fazer missões, mas Deus é o Deus que acompanha essa igreja em missões. Deus é o Deus que nos livra do mal. Deus é o Deus que nos livra dos dados inflamados do maligno. Deus é o Deus que nos protege. E desde a antiga aliança isso é claro, mas a gente teme em esquecer. O Salmo 127 diz, olha, em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a casa. Querido, Deus tem uma promessa grandiosa aqui para aqueles que estão envolvidos na missão, que é a promessa de que Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. O mundo é caótico, o mundo é oposto a nós, o mundo é contra nós, mas quem nos protege é o Senhor da glória, é o Senhor dos exércitos, Ele é quem caminha do nosso lado. Mas é lindo o verso 5, porque o texto diz que nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. A língua grega traz um paralelo interessante entre a ideia de que nós somos protegidos e a salvação ela é revelada. A Revista Atualizada fala de guardada. Está guardada para ser revelada. E o que é interessante, queridos, é que nós temos a plena convicção de que Deus nos protege para a salvação, mas guarda a salvação para a gente. É uma segurança de mão dupla. Infelizmente, em muitos púlpitos, não da nossa denominação, mas do evangelicalismo brasileiro, é dito que se você faz uma coisa errada hoje, Jesus voltar amanhã, você vai estar perdido. Eu quero dizer que a segurança da obra de Cristo é de mão dupla. Deus me protege para a salvação, mas protege. Não tema.
Jim Elliot, missionário que padeceu entre os índios na América Latina, diz: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não se pode reter para alcançar aquilo que não se pode perder. Quantas vezes nós não queremos reter algo que a gente não pode reter? Jesus disse: vocês não têm controle sobre um côvado da sua vida. Nós temos uma promessa grandiosa, que é uma promessa de segurança em meio às adversidades. Aplicando isso à realidade missionária, queridos, eu penso que um dos maiores motivos de afastamento de crentes do campo missionário é o medo. O que vai ser, pastor? Como eu vou ser sustentado? Nessa pergunta que a gente mais ouviu no final do ano passado. A gente falou: a gente vai sair da igreja. Ah, mas não, a gente vai sair. E como é que vocês vão viver? Do mesmo jeito que eu vivi até hoje. Porque quem me sustentou até hoje foi Deus, através de vocês. E Deus vai sustentar de outra forma. Mas o medo nos afasta das coisas, não é? Ah, pastor, eu vou ir para um campo difícil, vai ter gente estranha que não quer saber de mim, talvez um campo perseguido. Ou, pastor, eu estou indo para um ambiente de trabalho que é tão hostil a mim. Querido, o medo nos afasta do campo missionário, mas nós nos esquecemos que nós temos uma promessa de que nós somos protegidos pelo poder de Deus. Que a igreja presbiteriana Betel não tenha medo de ser uma igreja missionária, a despeito do que o vizinho vai dizer, a despeito do que o colega de trabalho vai dizer. Não tema, porque Deus lhe protege enquanto você faz missão. Isso é uma verdade presente na Grande Comissão. A gente esquece. A Grande Comissão é um dos textos mais conhecidos e menos entendidos do cristianismo. A gente começa ele do canto errado já, né? Ide por todo mundo. O texto não começa aí, o texto começa com: toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra, portanto. E o final da Grande Comissão é uma promessa graciosa: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus prometeu estar conosco a cada passo que nós damos enquanto igreja missionária. Querido, você tem uma promessa de herança. Olhe para o futuro grandioso que Deus tem e faça a missão. Mas você tem uma promessa para o presente. Tenha coragem de dar o passo seguinte. Tenha coragem de testemunhar Cristo no seu trabalho. Tenha coragem de ir ao campo transcultural. Tenha coragem de novos desafios missionários. Porque Deus lhe protege. E o mesmo poder que lhe protege é o mesmo poder que guarda a salvação, prestes a ser revelada no último dia para você. Nós temos ainda uma terceira promessa. Promessa de aperfeiçoamento em meio à provação. O texto diz no verso 6: nisso vocês exultam. Nisso o quê? No fato de que vocês têm uma herança e no fato de que vocês vão ser protegidos. Eu vou falar do exultar daqui a pouco mais para frente. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro não está fechando os olhos para a realidade daquela igreja. Ah, eu vou falar... Não, ele sabia que eles estavam sofrendo. Pedro sabia disso. Mas olhem a doçura das palavras. Mesmo que por um pouco espaço de tempo. Um pouco espaço de tempo. Vocês tenham que ser entristecidos. A revista atualizada fala contristados por todo tipo de provação. Primeiro, há um grande alento. Seria por pouco tempo. E venhamos e convenhamos, querido, o que é a nossa grande vida aqui comparada com a eternidade com Cristo? Isto só é um pouco tempo. Mas é interessante porque o texto diz que nós seremos entristecidos. Uma das maiores mentiras do neopentecostalismo brasileiro é dizer que crente não sofre. Não sei que Bíblia esse povo lê. Porque a Bíblia diz que nós iremos sofrer pela causa do Evangelho. Mesmo que por um pouco tempo. É interessante que o termo grego aqui traduzido por entristecido dá uma ideia de uma pressão externa. É uma contrição, é algo que vem externamente. Eu creio que o que Pedro está querendo relatar aqui é que por mais que o mundo venha cada vez mais nos pressionar, e isso é tão claro nos nossos dias, nós seremos muitas vezes pressionados, entristecidos pelo mundo. Mas isso é uma
provação de Deus. Gente, é muito interessante, porque a expressão bíblica provação traz Deus para perto do sofrimento. Dizendo, eu não prometo que vocês não vão sofrer. Eu prometo que o sofrimento de vocês tem um propósito. E o propósito do sofrimento de vocês é o aperfeiçoamento. Tem um texto de Isaías que diz que o povo de Deus seria provado pela fornalha da aflição. Quantas vezes nós não somos levados à fornalha da aflição? Mas eu lembro que o fim da provação é o aperfeiçoamento. E aí ele traz uma ilustração no verso 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Interessante que o texto bíblico traz uma ilustração. A ilustração é do ouro que é levado ao fogo. E todos nós bem sabemos que o ouro é levado ao fogo com o objetivo de refiná-lo, né? Até as expressões 18 quilates, 24 quilates, está ligado ao nível de pureza do ouro. O ouro é levado ao fogo para ser purificado. E a nossa fé é levada para o meio da provação, da fornalha da provação, para a gente ser aperfeiçoado. Nós temos uma promessa de aperfeiçoamento em meio à provação. E é interessante que o texto diz que tudo isso resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Essa é a peça central da teologia reformada. A peça central da teologia reformada é a glória de Deus. Deus ser glorificado pelos que estão aqui, pelos que estão longe. E queridos, é interessante que essa é a resposta da pergunta do nosso breve catecismo, da primeira principal do homem. Honrar, glorificar e gozar a Deus eternamente. Isso é uma promessa. E é interessante que para que nós façamos isso, muitas vezes nós iremos passar pela fornalha da aflição. Nós seremos provados, nós seremos entristecidos. Queridos, o campo missionário não é e nunca será um mar de rosas. Muitas vezes nós ouvimos um missionário falar das experiências que ele teve no campo e esquecemos que aquilo aconteceu uma vez em 10 anos. Não é? Às vezes a gente ouve um missionário contar tal aspecto da vida dele, nós ficamos maravilhados, mas nós esquecemos que ele passou 9, 10 anos e aquilo aconteceu uma vez. Ele chorou, ele sofreu, ele foi entristecido, tudo isso aconteceu, mas isso aconteceu com um propósito: sermos aperfeiçoados.